Meu ex-marido, pai dos meus filhos, chegou ontem aqui nos Estados Unidos, que ele vai participar da formatura da minha filha. Vamos falar disso hoje? Eu sou Ângela Suassuna, se você não me conhece, esse é o meu canal, vamos falar da vida, que eu falo de tudo, da vida, dos perrengues, das vitórias, né? Eu me casei aos 24 anos, tive dois filhos, a Bárbara está com 25 e meu filho com 23, né? O motivo de eu ter divorciado foi porque o meu ex-marido achou que eu estava... Na verdade, fui eu que pedi o divórcio, né? Eu pedi o divórcio e não estava dando muito certo, eu pedi o divórcio, porque eu fui criada num lar muito tumultuado, sabe? O casamento do meu pai com a minha mãe não era um casamento exemplo e tinha muitas aventuras, sabe? Quando meu casamento começou a dar errado, a primeira coisa que eu pensei, eu não quero isso para os meus filhos. Hoje, dia 20 de abril de 2026, aqui em Utah, nos Estados Unidos. Amanhã é feriado aí de Tiradentes, né? O último feriado que a gente teve aqui nos Estados Unidos foi dia 1º de janeiro, que nem é feriado, né? Todo mundo vai trabalhar, mas algumas repartições fecham. E o nosso próximo feriado vai ser dia 4 de julho, que é o dia da independência. A gente tem, assim, 6 feriados no ano. Eu tô tão desacostumada com isso. No Brasil, todo mês é feriado, né? Então, amanhã é feriado de Tiradentes aqui. Aí, né? Hoje, dia 20 de abril de 2026, aqui em Utah, nos Estados Unidos. Hoje é segunda-feira. Agora são 9h30 da manhã. Adivinha onde que eu estou indo? Trabalhar. Hoje eu trabalho das 10 às 10 da noite. Vou levar as crianças ao zoológico. 9h30 aqui, 10, 11, meio-dia e meia aí no Brasil, para você que está no Brasil, né? Então, você que está no Brasil, você já está no futuro, eu tô atrasada aqui. Já coloquei minhas luvas, né? Porque começou a esquentar aqui, o sol daqui queima, que vocês não têm noção. Tô indo na freeway agora. Temperatura agora, 17 graus, tá um dia lindo, maravilhoso. Cotação do dólar, 4,98, deu uma baixada, hein? Vocês lembram que estava 5,57? Eu já cheguei a pegar o dólar a 6,1. Hoje tá 4,98. Cotação do euro, 5,87. Vamos a mais um vídeo? Roda a vinheta aí! Então hoje nós vamos bater um papo, né? Quando eu divorciei, eu não quero que culpem ninguém, né? Quando a gente tá só você e o marido, assim, é uma coisa, né? Aí eu engravidei da minha filha, a minha filha foi o começo do fim do meu casamento, e meu filho foi o fim, né? Porque eu tinha aquela rotina, enquanto eu não tinha filhos, eu fazia o que meu marido queria, né? Vamos pro rancho? Vamos. Vamos sei onde? Vamos. Toda vez que ia viajar, vai o irmão, a cunhada, vamos que vamos. Aí minha filha veio, as coisas mudam, né? Na época que minha filha nasceu, não tinha essa... como é hoje, né, de você tomar todas as vacinas no hospital e já sair imune. Nem quando meu filho nasceu também. Eles tomavam as vacinas depois, né, faziam o exame do pezinho 7 dias depois, e a gente tinha que ficar de quarentena, né? E meu marido não gostava muito não de ficar de quarentena, ele queria sair, queria ir pro rancho, então acabou que ele foi me deixando sozinha, a gente entrou numa crise, né? Acho que nenhum dos dois estava preparado para ser pai, para ser mãe também, né? E resolvi ter outro. Quando logo depois, no aniversário de 1 ano da minha filha, eu já estava grávida. Aí eu tive um aborto espontâneo. Depois eu achei que eu nunca mais fosse ter filho, né? E quando eu engravidei do meu menino, eu fiquei feliz, né? Contei para ele tudo. Ele falou assim para mim: quando eu casei, eu queria uma mulher, não uma parideira. Aí da minha menina eu tive depressão pós-parto. Do meu menino eu tive depressão pós-parto, pior ainda, que eu fui internada na ala psiquiátrica do hospital, porque eu estava pensando muita besteira. Porque mulher é muito mais hormônio, muito mais emoção que homem. Então, quando você engravida, seus hormônios vão lá em cima. Aí você fica aquele período, quando você tem neném, seus hormônios despencam. Ninguém falava isso na época, né? Então, na época, era falta de um tanque para eu lavar, um tanque de roupa para eu lavar, era falta de uma pia de louça para eu lavar, sabe essas coisas? Mas o tempo passa. Eu me curei da depressão pós-parto, estou bem, criei meus filhos. Depois, algumas pessoas da família dele tiveram filhos também, né? Aí teve depressão pós-parto, isso e aquilo. Aí, eu me lembro quando a Ângela teve. Aham. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Então tem muita coisa que eu me lembro, assim, que ainda me machuca, sabe? Das vezes que ele
filhos nunca foram prioridade, né? Porque ele separou, não queria ver as crianças, e cada vez que as crianças queriam ver ele, as crianças ligavam, ele falava assim, por que vocês querem vir aqui para dormir? Sua mãe quer gandaiar? Isso aqui, aquela vaga. E isso ele me chamou a vida inteira. Que eu tinha outro, que tinha outro, que tinha... Engraçado, ele casou uma vez depois de mim, quase que assumiu o filho da outra, ficava indo pra praia, isso, aquilo, os meus filhos viam isso no Facebook, ficavam muito magoados, sabe? Depois, ele casou de novo com essa moça que ele tá agora, inclusive ela é uma fofa, até na época que ele terminou com essa outra que ele tinha casado com ela, que ela tinha um filho, todo namorado que ela arrumava, ela fazia o filho dela chamar ele de pai, né? E uma vez eu falei pra ele, eu falei assim, essa moça aí, olha, ela era casada com um amigo meu, isso, aquilo, e todo namorado que ela arruma, ela fala pro menino chamar de pai. Ah, você tá com inveja. Inveja do quê? Eu que pedi o divórcio. Depois ele viu que era tudo verdade, aí separou, e as crianças, ai mamãe, era bom que ele namorasse com a outra moça que ele tava namorando, né? Você acredita que eu pensei em ir até lá na loja de sapatos dela e convencer ela, mas aí o destino uniu, eles estão felizes, né? Mas ele não fala comigo ainda, né? Na cabeça dele, eu traí, eu sou uma, né? Eu traí ele, não, por mais que eu fale que não. E a sociedade é muito machista, né? A sociedade é machista, ser mulher é complicado. A mulher, ela não pode sair de um casamento porque ela quer, porque ela não está feliz, entendeu? Na época, eu pedi o divórcio e eu fui muito condenada. Nossa, ela largou ele com uma mão na frente e outra atrás, que foi mentira. Olha, traiu ele, não sei o quê. E eu deixei a cláusula da guarda das crianças assim aberta. A guarda era minha, mas eu deixei livre. Eu não fiz assim um final de semana meu, um final de semana dele, porque vai que acontece alguma coisa no meu final de semana que ele quer ver as crianças, né? Então eu deixei aberto. Eu pensei assim, nós somos adultos, quando ele quiser ver as crianças, ele pega, leva e tudo bem. Mas ele nunca pegou. As crianças sempre foram comigo, entendeu? Então, eu era ruim porque eu separei, deixei ele com uma mão na frente e outra atrás, mentira. Mas, se ainda tivesse sido ele, vamos inverter a situação, né? Todo mundo me culpando, porque quem pediu o divórcio fui eu, e coitado dele, né? Eu deixei ele na Rua da Amargura, na Bacia das Almas, né? Vamos inverter a situação. Se fosse ele que tivesse arranjado uma outra mulher, né? Se fosse ele que tivesse arrumado uma outra mulher, me deixado com duas crianças, ainda assim a culpa ia ser minha. Sabe por quê? Porque a sociedade ia falar, também não cuidou direito do marido, né? Tem quem cuide. Você tá entendendo? E eu acho que o meu destino é ficar sozinha mesmo, porque o primeiro namorado que eu tive, o amor da minha vida, conheci ele com 13 anos, e olha que demorou para esquecer essa pessoa, hein? A gente fazia muitos planos, né? Ele é cowboy, ele gosta de sítio, essas coisas, e eu também, né? E a gente conversava de mudar para o Mato Grosso, isso e aquilo. Mas esse meu namorado foi o primeiro tudo, primeiro beijo, primeiro abraço, primeiro, né? E eu era muito apaixonada, queria muito casar com ele. E a gente fazia os planos de casar, porque eu gostei desse moço, assim, até os 20 e tantos anos. E a gente ficava indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, né? Tinha uma moça da minha cidade, que ela só andava de caminhonete, sabe? É um toco, assim, 1,5 m, e ela ria assim, né? E eu e ele, a gente ficava indo e volta, até que ele conheceu essa moça e começou a namorar. E teve uma noite que um dia, né, eles brigaram, ele falou que não ia mais voltar com ela, que eu era o grande amor da vida dele, tudo. E a gente teve uma noite mágica, assim, né? E ele falou que ia terminar com ela. No outro dia ela parece grávida. Aí ele casou com ela. Nossa, eu queria morrer. O chão até saiu, sabe? Até sumiu, assim. Ele casou com ela e eu fui seguir minha vida. Aí eu casei. Aí eu tive outro namorado, outro cowboy. Mas aí esse meu primeiro namorado era tudo assim, os cavalos, os bois, os cavalos, os bois, os amigos. Nunca eu, sabe? Ele vinha conversar comigo quando ele brincava com um amigo, né? Depois eu tive esse namorado que morava no sítio também. E tudo era, de novo, os amigos, os amigos, os amigos. Era sempre o que os amigos iam querer fazer. Aí eu desisti. Depois eu vou contar essa história direito, porque eu agendei o casamento, aí eu desisti 30 dias antes. A cidade inteira tinha sido convidada, os proclamas. É proclamas que fala?
saiu no jornal. Ai, menina, foi assim um rolo. Eu vou mudar aqui para mostrar um pouco da paisagem para vocês. Aí eu terminei, né, com esse rapaz que eu ia casar. Eu ia casar em janeiro, terminei em dezembro. Aí acabou e as coisas não acontecem assim da noite pro dia, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e vai quando explode, acabou. Aí o que aconteceu? Em fevereiro, teve uma viagem pra praia lá, foi a primeira vez que eu viajei de galera assim. Aí conheci meu marido nessa viagem. Depois de 1 ano e meio a gente casou. Mas também era assim, ir pro rancho com os amigos, com os irmãos, com a família, nunca eu e ele. A gente teve os filhos, né? E eu sempre falava, vamos focar na nossa família, vamos viajar. Ele sempre queria que eu deixasse meus filhos com a minha mãe, mas eu queria aproveitar meus filhos, né? Enfim, era uma pessoa que não me ajudava em casa, ele trabalhava, eu era dona de casa, eu cuidava de tudo. Quando eu ia viajar, eram 4 malas para arrumar, né? A minha, dele, das 2 crianças. Quando chegava, era 4 malas para desarrumar. E não deu certo, separei. Aí eu arrumei outro namorado, que eu namorei durante, acho que foi uns 5, 6 anos. Se for contar todo o tempo que a gente ficou ida e de volta, dá uns 10 anos. E na época, meus filhos eram pequenos e ele era solteiro, muito baladeiro, então tinha aquelas coisas de quando tinha churrasco, mas não pode levar criança. Gente, eu acho isso um absurdo no Brasil, sabe? Aqui eu deveria ter mudado para cá antes, porque aqui você pode levar seus filhos onde você quiser, em show, sabe? Em rodeio, não é como no Brasil. Aqui, idoso, criança faz parte da nossa vida. No Brasil, não, não pode levar criança. Não pode fazer isso. Aqui não tem isso. E ele também era muitos amigos, muito. Aí teve um dia que meus filhos operaram da garganta. Não, minha filha operou da garganta e ele operou. Meu filho operou dos dentes supranumerários, são dentes que crescem no céu da boca. E meu filho teve que operar, né? E aí ia ter um pagode no Hotel dos Marias. E esse meu namorado falou: a gente vai no pagode? Eu falei: eu não vou, porque meus filhos operaram. Aí ele: mas você não pode deixar com a sua mãe? Uai, eu posso deixar com a minha mãe, sim, mas se fosse um evento assim, que vai acontecer um dia, não acontece mais. Tipo, uma amiga vai casar, alguém vai se formar, mas um pagode que tem todo final de semana? Eu falei, não, eu não vou deixar com a minha mãe, porque eu não vou aproveitar, né? Só vou ficar pensando nos meus filhos. Aí eu falei pra ele, se você quiser ir, você vai. E quando uma mulher fala isso pra você, se você quiser ir, você vai, você não vá, entendeu? Ele foi. E no outro dia, a gente tinha o Orkut. Lembra do Orkut? Não era Facebook. No outro dia eu vi o vídeo no Orkut dele dançando no chão com todas as piriguetes e bêbado pra caramba. Eu pensei, por que eu preciso disso? Eu já tenho minha casa, meu carro, eu já casei de branco, tenho meus filhos. Enfim, a gente tentou mais algumas vezes, mas ele... E eu sempre fui muito atleta, né? Eu gostava de fazer mountain bike, nadar, correr na rua. E ele não gostava. Era aquela chacrinha que ele tinha, vamos sair com os amigos, e todo mundo era amigo. E eu falava, isso vai passar, isso vai passar. Eu falava, um dia todo mundo vai ter sua vida, todo mundo vai arrumar namorado, todo mundo vai seguir sua vida, você vai ficar sozinho. E ele não acreditou, sabe? E aqui estou eu. Eu acho que eu tenho meus relacionamentos assim para a pessoa vir, errar comigo, aprender e arrumar outra pessoa. Porque o primeiro namorado que eu tive, que foi o amor da minha vida, assim, ele casou com essa moça que ele deixou grávida, teve mais outra filha, e é aquele cara que trabalha, provedor, cuida da mulher, cuida das filhas, entendeu? Não é mais uma pessoa de amigos, isso e aquilo, não é. É uma pessoa totalmente de família. Mas comigo, eram os amigos, eram os cavalos, era o rodeio, né? Meu segundo namorado, o outro cowboy que ele morava no sítio, tudo era família, os amigos, os primos. Não dei conta, né? Aí ele casou com uma pessoa, se transformou num paizão, tem 4 filhos. Paparica os filhos, uma pessoa trabalhadora, ajuda dentro de casa. Comigo não era assim. Meu marido, casei, eu nunca fui eu. O que você quer comer? Eu quero isso. E você, crianças? Quero isso. Eu não tinha a minha vontade, né? Então eu queria viajar, eu e ele pra praia, assim, vamos deixar as crianças com a sua mãe. Aí quando a gente ia viajar, tinha que a mãe dele, o irmão, o cunhado, e vai. E eu falava, vamos focar na nossa vida, vamos focar. Não focou. Aí eu separei, ele casou com essa moça, e quando meus filhos ficaram lá, quando eu vim na frente, meus filhos ficaram lá, meus filhos
Falaram que ele ajuda ela a limpar a casa, ajuda a dobrar roupa. Acabou de cozinhar, vamos todo mundo lavar as panelas, lavar. Comigo não. Quando ia gente em casa, sem fazer churrasco, picanha, eu tinha que catar, limpar, né? Ia ter festa de aniversário das crianças, tinha que cortar grama. Ele falava que ia cortar, não cortava. E eu que cortava grama com um barrigão de 9 meses, quando a minha filha foi fazer 2 anos. Enfim, agora ele ajuda a esposa dele. Meu último namorado, eu adorava fazer mountain bike, né? Muito atleta, assim, não, vamos pra chacrinha, vamos isso, vamos pro pagode, vamos pra micareta, né? O que aconteceu? A cunhada dele teve filhos, o irmão dele, né, teve filhos, ele assim se transformou por causa dos sobrinhos, e depois ele encontrou essa moça, casou com essa moça. Adivinha como que ele conheceu essa moça? Andando de mountain bike, ele começou a andar de mountain bike e conheceu essa moça. E agora tá lá, feliz da vida com a moça, andando de mountain bike, eu tô aqui. Então eu não vou mais me mudar por causa de ninguém, todos os dates que eu fui aqui nos Estados Unidos, vocês viram que nenhum deu certo, né? Até esse sábado que passou agora, eu fui em outro date super esperançosa, assim, e não foi o que eu esperava. Então eu tô bem, eu vou ficar sozinha, porque eu acho que é assim, eu não acho que a essa altura da vida eu vou conhecer o amor da minha vida, e tá tudo certo, tá tudo certo. O amor da minha vida sou eu, né? E eu acho que a gente não tem que diminuir o padrão daquilo que você quer, porque as pessoas falavam assim pra mim, você é muito exigente, você é isso, você é aquilo, por isso que você não arruma ninguém. Uai, eu tô escolhendo alguém pra envelhecer comigo, não um sofá pra minha casa, né? Eu vou comprar um sofá pra minha casa, eu vou comprar esse agora, quando tô com muito dinheiro, mais pra frente eu troco, né? Eu vou comprar um carro, eu não vou comprar um carro bom. Não, quando você vai comprar o carro, você não dá volta, você não escolhe, você faz o test drive, você pede pro mecânico chegar. Então, eu tô escolhendo alguém, não é um sofá pra minha casa. Então, e esse meu date de sábado, nossa, o cara não falava, eu tentava, sabe? Vou contar isso em outro vídeo, então é isso. E tá tudo bem. Hoje eu sou muito mais eu, sabe? Vou viajar agora pra Suíça, vou sozinha, e eu aprendi a fazer as coisas sozinha. Então, se você tá numa situação assim, nós mulheres, nós somos muito sacudidas, entendeu? A gente sacode a poeira, samba, e vai que vai. A gente não precisa de homem para sobreviver, né? O homem não aguenta ficar muito sozinho, eles têm que casar. Tem que casar, ter alguém, né? Mulher não. Eu tô sozinha, eu não vou botar alguém dentro da minha casa, onde eu faço tudo. Eu consigo trocar um pneu, eu consigo colocar um quadro na parede, eu consigo fazer um monte de coisa. Pra que eu vou arrumar uma pessoa que não sabe nem trocar um pneu? Não me ajuda dentro de casa. Pra quê? Me fala. Nenhum dinheiro, nenhuma companhia paga a paz que eu tenho. Então você, mulher que está passando por isso, as pessoas, nossa, mas você está solteira ainda. Por quê? É porque você é muito pique. Sim, eu me acho assim. Para a pessoa querer ficar comigo, ela tem que estar assim ou acima. Você não pode descer o seu nível, você não pode se desvalorizar. Se não for para somar, solta, deixa aí. Para mim tem que ser assim. Se não for para somar, construir junto comigo, dividir os problemas e as alegrias, para que eu vou me envolver? Eu fico sozinha. Eu consigo me bancar, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro. Conto de fada não existe, né? E aquela paixão, aquele que você sente no começo, isso passa. O que vai ficar são os projetos que vocês têm juntos, os planos de querer crescer, os planos, né? É a companhia, o companheirismo, isso que vai fortalecer uma relação. E eu fui companheira em todos os meus relacionamentos, mas nenhum deles foi companheiro comigo, entendeu? Até quando eu separei na minha cidade, tinha muita gente que achava que eu era solteira. Eu não sabia que você era casada. Nunca vi você com seu marido. Porque eu levava as crianças para o clube sozinha, eu levava as crianças para o teatro sozinha, eu ia para as festas de escola sozinha. E tá tudo certo. Eu acostumei a ser sozinha e eu estou bem. Então, se Deus tiver que preparar alguém para mim, que venha. Estou de peito aberto, coração aberto, mas eu não vou ficar procurando porque eu estou bem. Então, se isso está acontecendo com você, se liberta disso. Manda esse povo, entendeu? Manda esse povo
cuidar da vida deles, que eu já ensinei um verbo aqui. Eu cuido da minha vida, tu cuidas da vida dele, tu cuidas da tua vida, ele e ela cuidam da vida deles. Nós cuidamos das nossas vidas. Vós cuidais das vossas vidas e eles cuidam das vidas deles, entendeu? Hoje as mulheres, aí o pessoal fala, mas antigamente os casamentos duravam. Ué, duravam. Mulher não podia trabalhar fora, mulher, né? Imagina, se nessa época, quando eu separei o pessoal, já desceu a lenha, imagine 20, 30, 40 anos atrás, mulher não tinha vez. A mulher que não fosse casada, ela não era mulher, ela tinha falhado como sociedade, entendeu? Então, tira isso. Eu sou sozinha e eu me orgulho muito disso, entendeu? Muito. Eu não quero nadar em águas rasas, eu quero nadar em águas fundas e ver quem vai me dar a mão, entendeu? Então esse foi o meu vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, se inscreve no meu canal, me conta aí nos comentários se você é mulher, passa por isso também, tá bom? Tô chegando aqui na Kit Girl, no City Boy, depois eu vou gravar um vídeo falando dessa história que eu casei e eu desisti 30 dias antes, entendeu? Eu vou gravar outro vídeo falando do bombeiro, que ontem aconteceu isso, e vou fazer um vídeo do zoológico também. Tá bom, gente? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Gratidão. Nosso dia vai ser maravilhoso. O meu, o seu e quem quer que seja que esteja aí do outro lado me assistindo. Simbora, gente. Vamos agradecer esse dia lindo, vamos agradecer a vida, entendeu? Um beijo pra vocês. Que Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Namastê. Tchau!